o texto diz que antes mesmo do encontro com o Pai, ele diz, quando tem um insight, quando é tomado por uma profunda consciência, porque a meu ver, inclusive na leitura que faço do texto, no primeiro momento, ele acha que é um instinto, ele quer prazer, ele quer se saciar, aquela relação já não dá mais conta, não mais preenche o coração, e por isso ele deseja buscar alguma coisa fora dali que preenche os seus buracos e os seus vazios. Leva engano, nada irá preenchê-lo. E ele comenta, diz o texto, eu estou aqui passando fome e o meu pai trata tão bem os seus trabalhadores. Eu me pergunto, ora, se o menino sabia que o pai era assim, como foi pensar? Se ele sabia que o pai era generoso com os seus empregados, se ele sabia da bondade desse pai, da gentileza desse pai, que trata com humanidade aqueles que trabalham para ele, ele na condição de filho, muito mais. E por que ele sai, ele abandona, ele deserta, ele apostata naquela relação? É o que a gente faz muitas vezes. Talvez eu esteja me dirigindo aqui a você de modo muito específico. A gente sabe que a relação com Deus é a única coisa que pode suprir a nossa vida, encher as nossas lacunas e os nossos vazios. Tem pessoas aqui, talvez, que já congregaram na igreja evangélica, você sabe quem é Deus, você já o experimentou, você teve experiências com Ele, mas o seu coração, o meu coração e o nosso coração é teimoso demais. E embora saibamos que tudo que a nossa alma precisa está ali no Pai e à nossa disposição, a gente gosta de transitar fora dessa relação com o Pai, como se em outro lugar a gente fosse encontrar aquilo que a nossa alma deseja e busca. Porque é um escândalo. O escândalo se estabelece justamente porque o menino sabe quem o pai é, mas mesmo assim abandona aquela relação. E o meu apelo nesta noite a você e a mim mesmo é que, se nós discernimos quem é o Pai, não precisamos nos arriscar fora da relação com Ele. Se nós sabemos que o Pai é generoso, é gracioso, é misericordioso, que nos abraça e nos acolhe, que nos envolve com o seu amor, por que é que a gente vai dar voz, ou melhor, ouvidos à voz do nosso coração, enganoso coração, que tem que dizer, existe alguma coisa melhor fora da relação com o Pai, mas você sabe, por experiência própria, que fora da relação com o Pai, o que nos espera é alfarrobas, é comida de porco, porque o banquete está preparado para nós e à nossa disposição quando a gente está na relação com o Pai, na relação com Deus. E em nenhum outro lugar encontraremos aquilo que irá nos saciar completamente, e aquele menino precisa de uma crise de consciência ou de uma retomada de consciência para perceber que fora daquela relação, da relação com o Pai, não há vida de verdade. É tudo fantasia e ilusão. Porque a vida verdadeira está na relação com o Pai. Eu fico pensando como nós somos. Que escândalo. E aqui o menino revela a parte mais podre da nossa alma. A gente sabe quem Deus é, mas mesmo sabendo quem é o Pai, a gente fica se arriscando. Você que me ouve, buscando vida em quê? Buscando vida em quê? Naquilo que essa sociedade apresenta, no suposto projeto de fama pessoal, de enriquecimento, como se nessas coisas tivesse o sentido último da vida, ou o prazer pelo prazer, ou a vida dissoluta, entregue ao próprio coração e aos nossos instintos mais primitivos.
se entregar, sabendo que a vida de verdade profunda, a vida verdadeira, o que a Bíblia chama de vida eterna, vida com qualidade, vida com sentido, está apenas na nossa relação com o Pai. Escândalo, a gente gosta de fugir dessa relação para quebrar a cara. E o primeiro escândalo é desse menino que sai sem razão, que se afasta sem motivo. É o primeiro escândalo. Mas tem um segundo escândalo na minha leitura do texto. E esse se dá no momento em que, depois da retomada de consciência, diz o texto, o menino sai de uma conversa e ele toma uma decisão: vou voltar e vou conversar com meu pai. Vou dizer: meu pai, eu peguei com você, monta um discurso e vai. E eu confesso aos irmãos assim, eu vibrei quando percebi esse detalhe que me escapava aos olhos. Eu não conseguia perceber isso. E para mim, aquilo que vou dizer agora está à base do discipulado cristão. Porque o texto diz: ele monta o seu retorno no coração, ele toma uma decisão e ele vai. Mas diz o texto, ele começa a caminhar em direção à casa do seu pai, mas ele não chega na casa. Observe você, ele não completa o caminho que ele propõe no coração, porque o desejo dele era chegar à casa do seu pai. Mas o texto diz que o pai o viu de longe. O que eu aprendo com isso? Isso é um escândalo. Por mais sincero que seja o meu arrependimento, ele nunca é cortado. Por mais que eu me esforce em chegar, eu nunca vou conseguir, por força própria, chegar ao Pai. Eu estava lembrando de um jornalista uruguaio, que agora me foge o nome. Alguém perguntou para ele como é que ele definia a utopia. Ele disse assim: a utopia é como um horizonte. A gente caminha em direção a ela, ou a ele, o horizonte, e quando a gente pensa que está próximo, ele se distancia um pouco mais. Porque a função da utopia não é nos fazer chegar a algum lugar, é nos motivar a continuar caminhando. E o escândalo é esse, porque por mais que nós nos esforcemos, não seremos como Cristo. O nosso discipulado é cambaleante. Por mais sincera que